Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro, terça-feira, 28 de maio. Quem diria que depois daqueles 2 primeiros jogos com 2 derrotas seguidas, nós chegaríamos na rodada derradeira dessa fase de grupos, calmos, tranquilos, sem pressão, mas não menos ambiciosos, é bom deixar claro. O Botafogo chega para esse confronto sem aquela obrigação do resultado, mas tem a obrigação da vitória. Como assim, Vitor? Sem a obrigação do resultado, mas tem a obrigação da vitória? Primeiro que bom resultado para o Botafogo é vencer. A gente não pode ficar considerando aqui outros cenários. E o próprio Arthur Jorge aponta nessa direção. Não serei eu que pensarei de forma contrária. Eu quero vencer sempre e acredito que você também. E a gente não pode ignorar um fato. Se você fechar na liderança da chave, no sorteio das oitavas, você vai para o pote 1. E dessa maneira você pode pegar um adversário, pelo menos na teoria, mais tranquilo, além de decidir no estádio Newton Santos no segundo confronto dessas oitavas de final. Então o Botafogo tem que buscar a vitória, tem que entrar muito concentrado e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a ficha técnica dessa partida. Pendurados, provável escalação, Gregory e Tiquinho podem aparecer entre os titulares. Além disso, Fogão, eu quero conversar com você sobre essa situação da renovação contratual do Júnior Santos. Ontem, nas redes sociais, eu vi muitos torcedores ficando indignados que o Júnior recebe menos do que o Matheus. Que o Matheus recebe um grande salário, isso quem acompanha o Fala Fogão já sabe, há muito tempo. Agora, os vencimentos do Júnior estarem bem abaixo do Matheus, realmente foi um ponto que chamou bastante a atenção. Vamos falar sobre tudo isso, só que antes eu te peço por gentileza para você deixar o seu like, você sabe que o YouTube funciona assim. Você deixa o like, você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão, mais botafoguenses passam a conhecer o canal. E se você ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se. Dessa forma, você nos ajuda a alcançar o nosso próximo objetivo, a nossa próxima meta, os 48 mil inscritos até dia 17 de junho. Vamos em busca dessa marca mais uma vez com a ajuda de vocês e chegaremos lá com toda certeza. Sempre destacando aqui a programação do dia. Temos esse Radar Alvinegro, depois teremos o Fala Fogão Shorts, ali por volta de 11h30 da manhã, a partir de 1h05 da tarde, tradicional live da hora do almoço, para a gente poder fazer aquela resenha, aquele bate-papo bacana aqui. A gente não vai ter o Radar Alvinegro segunda edição, porque o vídeo sairia ali por volta das 18, 18h30, 19 horas já tem jogo do Botafogo, então só teremos o Radar Alvinegro segunda edição. Se tivermos alguma notícia extraordinária assim, alguma coisa que realmente necessita ser publicado por aqui, caso contrário, a gente vai fazer o nosso pós-jogo às 10 da noite, aí a gente fala sobre a partida e qualquer novidade que apareça no meio do caminho. Beleza? Então, esta é a programação do dia, muito Botafogo para vocês aqui no canal. Dito isso, vamos em frente e eu quero começar falando justamente sobre essa situação do Júnior, a renovação do seu contrato. Os seus empresários claramente estão utilizando a imprensa, certos jornalistas, para poder passar a visão de que o Júnior estaria insatisfeito, que ele pediu para sair, que ele balançou com a proposta. O GE fez uma apuração trazendo a notícia de que essa questão de que o Júnior está insatisfeito, está infeliz, não passa nem perto de ser verdade. E, na verdade, nem precisaria de apuração. Quando você olha, por exemplo, a relação do Júnior com o Botafogo no atual momento, é cara de quem tá triste, gente? É óbvio que não, né? Isso é coisa de empresário que vai tentando plantar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, pra quê? Pra jogar pressão pra cima da diretoria. É tão e somente isso. E isso acontece desde que o mundo é mundo. Vocês sabem disso há muito tempo, o empresário age dessa maneira. Eu não concordo, tá? Não acho que é a forma que, de repente, você deveria buscar os seus interesses, porque é sempre importante lembrar. Apesar do Botafogo já estar procurando o Júnior desde agora para poder prorrogar o seu contrato e valorizar o atleta, o que eu acho justo, o contrato do Júnior só vence no fim de 2025. Então o Botafogo ele não está atrasado nessa história, ele está se adiantando. Já ofereceu ali 70% de valorização, porém, como o Júnior recebe, de acordo com o GE, entre 300 e 350 mil reais mensais, essa valorização ainda fica aquém daquilo que os empresários desejam. E por isso, eles utilizam esses números que foram apresentados por Grêmio e Cruzeiro, de 750 e 800 mil mensais, para poder mostrar para a diretoria do Botafogo,
tem quem queira pagar muito mais pelo futebol do Júnior Santos. O Júnior Santos, nessa temporada, ele tá jogando um absurdo. Mas não me surpreende que o salário dele seja nessa casa não, tá? Porque olha só, na primeira passagem do Júnior em 2022, ele devia ganhar menos do que isso. Ele veio do Japão precisando se provar, certo? Agradou, o Botafogo tentou a sua manutenção, mas no contrato lá de empréstimo, você tinha que pagar um valor na casa dos 20, 21 milhões de reais para poder contar com o Júnior Santos. A diretoria do Botafogo não fez isso, porque entendeu que também não era o caso. Ele vai para o Fortaleza, o Botafogo consegue fazer a sua aquisição por um valor bem inferior, na casa de 5 milhões de reais, e aí ele certamente teve um reajuste frente àquilo que ele ganhava em 2022. Agora, em 2024, o Júnior está arrebentando. Pela primeira vez na carreira dele, inclusive, ele está tendo números tão espetaculares assim. E claro, é justo que ele tenha uma valorização. Você não pode ignorar o fato de que na Copa Libertadores, se a gente está chegando aí nas oitavas de final, o Júnior tem grande participação nisso. Na Copa do Brasil, a classificação para as oitavas, o Júnior também teve boa participação. Então você tem que ser realista. Se o Botafogo já somou quase 40 milhões de reais em premiações só nesse primeiro semestre, o Júnior tem grande participação nisso tudo. Então ele ser valorizado, eu considero justo. Claro, a diretoria tem que fazer aquilo dentro do que é possível. Também não pode meter os pés pelas mãos e sair oferecendo qualquer coisa. Tem que fazer sentido, porque você precisa conseguir pagar, certo? Nunca podemos esquecer disso. Existe um orçamento. Por mais que a gente não saiba qual é esse orçamento, mas existe um orçamento, inclusive o Botafogo aprimorou seus padrões financeiros, controles financeiros, justamente para poder ter uma área financeira dentro da SAF cada vez mais arrumada, o que é muito necessário. Agora, a valorização eu entendo que é justo. Só que quando a gente compara com o Matheus, é claro que nesse momento você vai olhar e vai falar assim, o Júnior recebe menos do que o Matheus? Recebe. E quem acompanha o Fala Fogão sabe disso há muito tempo. Ainda mais agora que a gente ficou sabendo a faixa ali de vencimentos do Júnior. Na ocasião da renovação do Matheus, a gente tem que lembrar do contexto que a gente tinha à época. O John Textor queria porque queria que o Matheus permanecesse no Botafogo. E o contrato do Matheus estava se encerrando, com algumas equipes do exterior mostrando interesse na aquisição do jogador. O Textor, então, conversou com a família do Matheus e ofereceu um baita salário para ele continuar e renovar por um longo período, justamente para ele ter chance de se desenvolver, evoluir e dessa maneira render os milhões que certamente o Textor já estava visualizando, pensando mais adiante. O grande X da questão é que o Matheus até agora não aconteceu. E naturalmente, quando a gente vê o salário do Matheus comparado ao que o Júnior está fazendo, fica uma discrepância gigantesca. Agora, tem contexto, tá? Acho que o Matheus merece ganhar o que ele já ganha? Não, não acho. Mas o Textor, na ocasião da renovação, entendeu que era o necessário para que o jogador pudesse ficar por aqui, porque a outra possibilidade seria ele deixar o Botafogo e o Botafogo simplesmente não ter a mínima chance de rentabilizar, de conseguir capitalizar em cima do futebol do jogador. Se vai conseguir, não sei. Eu já não alimento mais aquela esperança que um dia já tive no futebol do Matheus. E acredito que você também não. A minoria, acredito, ainda alimenta aquela esperança de que o Matheus possa isso e aquilo e tal. Vamos falar a verdade. A minoria deve alimentar essa esperança ainda. Mas o John Textor enxergou que, de repente, sim, ele poderia acontecer. E aí ofereceu esse baita salário. Agora, o Júnior não pode receber menos do que o Matheus. Isso para mim é básico. Não faz sentido o Júnior receber menos do que o Matheus. No universo atual, isso não faz o menor sentido. E antes dessa grande fase do Júnior, já não fazia sentido. Porque o Júnior contribuía mais para a equipe do que o Matheus. Isso aí não tem nem o que discutir. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa história. Eu acredito que as partes vão chegar no entendimento. Mas é bom a gente falar sobre isso, porque contexto é sempre fundamental na hora de a gente analisar, opinar sobre alguma coisa. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Agora, Fogão, ficha técnica da partida contra o Júnior Barranquilla. Primeiro lugar, Vitor, onde eu assisto ao confronto? ESPN e Star Plus. Já começamos daí. Vitor, quem são os pendurados do Botafogo para essa partida? Gatito, Lucas Alter e Tiquinho. E é bom lembrar, se tomar um cartão amarelo nesse jogo, tá fora da primeira partida das oitavas.
O Gatito não deve jogar. Mas, segundo o GE, Lucas Alter e Tiquinho vão a campo. Inclusive, a gente pode ter o seguinte Botafogo. Ontem a gente debateu bastante aqui possibilidades assim, assado, no 4-4-2, 4-2-3-1. Mas, segundo o GE, a gente pode ter a seguinte escalação. John, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos, Hugo. Gregory, Marlon e Tietê, ou Romero no lugar do Tietê. Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho. Dá para imaginar, se for um 4-2-3-1, que o Júnior vai cair pelo lado esquerdo. E eventualmente vai trocar com o Luiz Henrique, acredito que isso possa acontecer ao longo do confronto. Agora, se o Arthur Jorge decidir utilizar o Romero no lugar do Tietê, aí a gente já pode ter um 4-4-2, com o Romero atuando pela esquerda, Luiz Henrique pela direita, Júnior Santos e Tiquinho Soares lá na frente. Qual seria a sua escolha entre essas duas alternativas? A gente fechando aqui a questão. Se você tivesse que escalar o Botafogo, escolher, o Arthur Jorge tem essas duas alternativas. Você tem um 4-2-3-1 com Gregory, Marlon, Tietê por dentro, Júnior, Luiz e Tiquinho. Ou então você tem um 4-4-2 com Gregory e Marlon, Romero, Luiz Henrique, Júnior e Tiquinho lá na frente. Qual que seria a sua formação? Quero saber a sua opinião e, claro, já convido você a acompanhar nossa resenha da hora do almoço, fora o Fala Fogão Shorts e o pós-jogo às 10 da noite, tá? A partida vai terminar ali por volta de 9 da noite. Você acompanha os pós-jogos que vão estar acontecendo e quando for 10, 10 e 5, chega aqui no Fala Fogão para dar aquela moral. Beleza? Por hora é só, estou indo nessa. Deixe sua opinião aqui embaixo, quero saber sua visão. Logo mais estou aqui de volta, então simbora. Fui!